O governo recebeu, os indicados integrantes do governo, receberam indicados nomes, pessoas que estão sendo cotadas para a sucessão de Augusto Aras, o atual Procurador-Geral da República. O mandato dele termina em setembro, já é o segundo mandato consecutivo dele. E todo mundo quer saber, Aras sai ou Aras fica? Quem será que tem a resposta? Talvez não tenha a resposta, seria demais pedir para a Marina Demore a resposta se Aras sai ou fica. Mas ela traz bastante informação para a gente, para cada um de nós tentarmos tirar a nossa conclusão. Mas a Marina vai relatar tudo o que aconteceu nos bastidores do governo em relação a esses potenciais candidatos. Marina, boa tarde, bem-vinda. Oi, Yuri, obrigada. Boa tarde para você também. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, a gente vem acompanhando toda essa movimentação desde o primeiro semestre, né, na expectativa, então, pelo substituto de Augusto Aras, que deixa o cargo de Procurador-Geral da República em setembro. E relembrando, em maio, a Associação Nacional dos Procuradores da República, a ANPR, definiu aquela lista tríplice, né, com os nomes que foram já apresentados, então, ao presidente Lula para essa substituição. O presidente Lula tem pressa em fazer essa definição, justamente porque o mandato de Aras termina em setembro, então ele quer definir, bater o martelo em agosto. O nosso analista, colega aqui da CNN, Gustavo Uribe, apurou que há movimentos, inclusive, de apoio de governistas, com apoio de governistas, para manutenção de Augusto Aras no cargo, mas que Lula tem dado indicações de que não vai reconduzir o atual procurador, justamente porque ele tem uma imagem bastante ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, apesar dos movimentos que tem feito ultimamente para tentar se aproximar do presidente Lula. Agora, desde a campanha eleitoral, o presidente já vinha dando sinalizações também de que não queria ficar obrigado a indicar algum dos nomes indicados pela lista tríplice. De toda forma, o que esses indicados têm feito, e por isso, né, que pretendem também ao cargo, o que eles têm feito é justamente procurar o Palácio do Planalto pedindo audiências com ministros de Lula para explicar o que pretendem fazer à frente do cargo. Nessa semana, por exemplo, o Mário Bonsaglia, que está na lista da ANPR, conversou com Alexandre Padilha e disse que foi um bom encontro. Padilha tem dito nos bastidores que vai receber a todos que o procurarem nessa intenção, entre eles Antônio Carlos Bigonha, que também está de olho no cargo, mas que também, por outro lado, não aparece nesta lista tríplice da ANPR. Ele tem defesa no governo federal por ter pautas ligadas às minorias e também ao meio ambiente, mas é preciso a gente considerar também que, apesar dessas ofensivas, o nome favorito do Planalto, segundo então a apuração da CNN, é de Paulo Gonet, ex-procurador-geral eleitoral, que tem o apoio de Alexandre de Moraes e também de Gilmar Mendes. É claro que a gente vai seguir de olho, acompanhando todos os bastidores até a definição, então, do nome de quem vai ser o substituto do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Lembrando que ele deixa o cargo já no mês de setembro. Então, o relógio está batendo, falta pouco para essa definição sair. É isso, falta pouco, já está no radar deste segundo semestre. Marina Demore nos ajudando a trazer as informações. Obrigado, Marina, até já. Deixa eu trazer mais uma vez Clarissa Oliveira, Juliana Lopes, para a gente falar desse assunto, porque, Clarissa, vou direto ao assunto, o Aras sai ou fica? Não, brincadeira, não vou te colocar nessa saia justa de responder isso não. Mas a Marina Demore trouxe informações bastante importantes e acho que conseguiu apontar, pelo que eu ouvi também de conversas ao longo desta semana que estou aqui em Brasília, os três nomes que estão no tabuleiro. Um bom campo de apoio ao governo Lula e uma boa parcela da classe política no Congresso Nacional apoiando a recondução de Augusto Aras, porque vem no atual procurador-geral um procurador que evita ao máximo o conflito com a classe política. Ao contrário, preza por uma relação amistosa, fez muito discurso de ser contra a criminalização da política. Paulo Gonet tem, sabidamente, alguns
apoiadores muito fortes no Supremo Tribunal Federal. Marina Demore citou o decano da casa, o ministro Gilmar Mendes. E ela também citou o nome de Antônio Carlos Bigonha. E o que os três têm em comum, e me parece, aí jogo para você, Clarice, que é um ponto fundamental, não estarem na lista tríplice. Pelo jeito, pelo andar da carruagem, pelos sinais que o governo Lula tem dado, lista tríplice não é mais critério para a escolha do Procurador-Geral da República. É o que você tem ouvido também, Clarissa? Olha, Yuri, eu não posso dar a resposta, mas eu posso dar palpite. O meu palpite, pelas conversas que eu tive no decorrer dos últimos meses, tá? Falando aí de conversas de longa data, é de que a tendência está cada vez mais apontando para que Lula não reconduza Augusto Aras. Tá? Pelo menos esse é o sentimento das pessoas com quem eu converso com mais frequência. Porque tem a ideia de que ele é muito carimbado, com uma proximidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que, ok, teria um lado de, olha, a gente não está escolhendo favoritos, mas teria um lado muito ruim de que isso poderia, de alguma forma, influenciar o andamento de processos ali na PGR. Então, o que eu ouço é que a tendência está mais para esse caminho. Dentro dessas conversas, também aparecem com muita clareza essa ideia de que o presidente Lula já não está se sentindo nem um pouco na obrigação de seguir a lista tríplice. E o nome de Paulo Gonet aparece com muita frequência nessas minhas conversas, porque se trata de uma pessoa já bem apadrinhada dentro do Supremo Tribunal Federal, digamos assim. Tem uma certa informação que circula nos bastidores, é de que tem uma certa predileção ali pelo nome dele, tanto do ministro Gilmar Mendes, mas também de Alexandre de Moraes, o que é nada desprezível para um governo que está tentando reconstruir ali uma relação com o Supremo Tribunal Federal e quer ficar em bons termos com esses ministros e também com outros titulares, outros magistrados da corte, né? A gente tem que lembrar que dentro de todo esse processo o Lula está no meio das negociações, nos bastidores também para indicação de ministros do Supremo. E às vezes você contemplar um quadro como Paulo Gonet, por exemplo, pode ser uma forma de você abrir espaço para que Lula faça opções diferentes nos bastidores do Supremo Tribunal Federal para indicação do substituto da presidente da Corte, Rosa Weber. Porque também há figuras ali entre os cotados que têm o apoio de ministros do Supremo, de colegas, de potenciais colegas de tribunal. Então, é claro, o Lula não quer fazer uma escolha para o Supremo Tribunal Federal que não crie inimizades para ele com outros ministros do Supremo, ou se não inimizades, desconforto. Então, se ele tiver que optar por um novo nome para o Supremo que vá contra o favoritismo desses ministros, pode ser interessante ele indicar um PGR que seja apadrinhado por esses ministros. Pois é, esse é o cenário que está se afunilando, mas corre por fora o nome também de Antônio Carlos Bigonha, embora de novo, por fora. Mas como a Clarice Oliveira colocou muito bem, o peso que ministros do Supremo podem ter nessa escolha é muito significativo. Agora, Ju, para jogar contigo e pegar essa carona, por isso que eu apontei para esse nome por fora de Antônio Carlos Bigonha, há uma ala mais progressista, digamos assim, dentro da Procuradoria, do Ministério Público Federal, que tem feito alguns sinais, menos para dentro, menos para os bastidores aqui de Brasília, e mais tentando conectar com alguns setores da sociedade civil, que eles têm chamado de um manifesto em defesa dos princípios do Ministério Público. E entre os signatários, alguns nomes bastante notórios, como o ex-procurador-geral da República, Cláudio Fonteles, Ela Vieco, Débora Duprá, Marlon Weikart, de lado de São Paulo, ou seja, pessoas que têm um campo bem definido na sua atuação na Procuradoria, né, no Ministério Público Federal, e inclusive colocam que são contrários a qualquer recondução, que esse mecanismo da possibilidade de recondução de um procurador-geral, e aí não estou me referindo especificamente ao caso de Augusto Aras, mas em geral, a gente viu isso acontecer em outros governos, por exemplo, Geraldo Brindeiro sendo constantemente reconduzido no governo Fernando Henrique, há uma parcela de procuradores que veem nisso algo que fira os princípios de independência do Ministério Público. Queria pedir o teu olhar, Juliana Lopes, para isso,
isso para a gente relembrar, inclusive, o papel que não só a Procuradoria-Geral da República tem, mas o Ministério Público como um todo tem, como um desses órgãos de controle. A gente estava falando agora há pouco do COAF, mas o Ministério Público, a rigor, no seu elemento mais essencial, é o defensor dos direitos coletivos da sociedade. O quanto perder este tipo de